O presidente Lula adiou mais uma vez a viagem que estava agendada para a China neste fim de semana para tratar de uma pneumonia. Na pauta do encontro com o líder da nação asiática Xi Jinping, constavam assinaturas de acordos bilaterais de comércio entre os países já fechados, além da discussão de temas como combate à fome, cooperação em tecnologia e aquecimento global. Segundo o Palácio do Planalto, a expectativa é de que hoje já ocorram reuniões envolvendo os chefes de gabinete para que até amanhã seja divulgada uma nova agenda ou ao menos uma previsão de nova data. Também aí se espera ter definição pelo formato da viagem. A nova comitiva deve ser menor do que estabelecido para a agenda que foi cancelada, que envolveu ministros e cerca de 240 empresários. E para repercutir os possíveis impactos desse adiamento da viagem do presidente para o agronegócio, eu vou conversar agora com o Tito Sá. O Tito Sá, que é da BMJ Consultores Associados. Tito, muito obrigada aqui pela sua presença no Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Prazer é nosso, Tito. Na prática, a ausência de Lula, Tito, na China, prejudica o Brasil em algum aspecto? Como é que fica o agro com o adiamento dessa viagem, na sua opinião? Bom, Priscila, eu acho que nesse primeiro momento a gente não tem um impacto tão negativo com a não ida do presidente Lula, né? Ou pelo menos esses impactos foram atenuados com a antecipação da viagem pelo ministro Fávaro. Então, a ida do Fávaro, já na semana passada, apoiou e apoia os empresários, né? O Fávaro ele foi acompanhado de uma grande comitiva, foram mais de 100 empresários que acompanharam o Fávaro. Para o agronegócio, a gente teve a manutenção das visitas técnicas, dos fóruns, dos encontros bilaterais entre as entidades associativas. Então, o agro vai sentir menos esse impacto do adiamento. Claro que alguns acordos comerciais que seriam assinados, né, a nível presidencial, tanto pelo presidente Lula como pelo presidente Jinping, isso impacta um pouco, mas é um adiamento, né? A gente não tem uma data aí, mas temos no radar que essa viagem deve acontecer já aí, se não no mês que vem, já na primeira quinzena de maio. Isso, mas de imediato. A gente até viu essa data mencionada em alguns locais, né? Primeira quinzena de maio, mais ou menos agendado, né? Isso, essa é a sinalização que a gente tem até o momento, né? Vamos aguardar aí agora as movimentações dentro do governo, né? Como você falou, os chefes de gabinete já estão fazendo as suas reuniões. A gente deve ter aí já uma data no curto prazo, né? Talvez até essa semana a gente já tenha essa nova previsão. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele decidiu manter a agenda, né, que segue na China até quarta-feira e criticou a forma como o governo anterior tratava o país asiático. Na sua opinião, como é que vinha sendo a relação comercial entre China e Brasil nos últimos anos? Estava adequada? A gente tem aí pelo menos dois lados, né, dessa história, né? Um ponto é a política externa brasileira, ela é conhecida e reconhecida pelo seu pragmatismo. Né? Nos últimos anos, o que se percebeu não só com a China, mas com outros parceiros importantes, por exemplo, com os Estados Unidos, desde a eleição do presidente Biden, com a Argentina também, com a eleição do Fernandes, a gente teve uma ideologização da política externa brasileira, né? Que comprometeu, sim, em algum nível, a relação do Brasil com esses países. Mas com a China, a gente destaca um ponto que, apesar desses atritos no nível governamental, no nível da atividade comercial, das relações comerciais entre Brasil e China, a gente não viu o impacto, não sentiu, pelo menos, o impacto tão fortemente. Né? Se a gente for perceber ali, desde 2019 para frente, né, até hoje, as nossas exportações para a China só aumentaram. Né? Com certeza poderiam ter aumentado mais, né? Ou a gente poderia ter uma pauta mais diversificada se a gente tivesse um diálogo bilateral aí mais organizado. Né? Então, eu acho que o ministro Fávaro aponta para essa ideologização da política externa brasileira nos últimos anos, mas quando a gente observa os números, o que a gente nota também é um crescimento. Né? Então, a gente tem esses dois lados da relação Brasil e China, né? Mas que com certeza foram marcadas por acontecimentos conturbados nos últimos anos. Tito, se você pudesse fazer um diagnóstico atual, né, da pauta comercial Brasil e China, qual que seria? Bom, a pauta exportadora brasileira para a China, ela é muito pouco diversificada. Né? Você tem aí um quadro de 4, 5 produtos que dominam aí quase 90% de tudo que o Brasil exporta para a China, né? Com destaque para soja,
petróleo, minério de ferro, carne bovina. Só esses produtos a gente já tem quase 90% da pauta exportadora, né? Então, o que a gente tem pela frente o desafio é diversificar essa pauta, né? E acho que um termo que está muito em voga e acho que está no topo da agenda do novo governo é a agenda de reindustrialização, né? Então, acho que o desafio do governo é diversificar a pauta e incluir nessa pauta produtos de maior valor agregado. Eu acho que esse é o desafio que o governo tem pela frente. Não à toa, a gente tem diversos setores representados junto com a comitiva com o Fávaro, né? O Fávaro viaja com mais de 100 empresários, com quase 10 setores sendo representados nessa comitiva. E eu acho que o governo tem aí pela frente esse desafio, né? Diversificar e incluir aí produtos de maior valor agregado. Perfeito. E em relação ao agronegócio, né, as relações entre China e Brasil, você acha que precisam ser aprimoradas, então, com esses novos acordos comerciais? Exatamente. Eu acho que esses acordos, né, enfim, a gente não vai ver esses acordos sendo assinados agora, mas a expectativa é que isso ocorra, se não no próximo mês, em abril, em maio, a assinatura desses outros acordos, né, que são acordos que visam facilitar o fluxo comercial entre os dois países, né? Então, a gente tem acordos aí, protocolos sanitários, agrícolas, que certamente facilitariam e desburocratizariam as relações comerciais e o fluxo comercial entre esses dois países. Então, esses são os acordos que a gente tem no radar e, com certeza, tem que ter esses desafios, né? De diversificação da pauta e de inclusão de novos itens. Tito, olha, quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia, todos os seus esclarecimentos. Aproveito para te desejar uma ótima semana. Para você também, eu que agradeço. Obrigada, viu, Tito?